Olá, boa tarde. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma live da série sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade, uma realização dos perfis Pensar a Cidade e PGM Ambiental. Hoje nós vamos falar sobre gestão democrática da cidade. Participa comigo, pelo perfil PGM Ambiental, a Vanesca Buzelato Prestes, procuradora do município de Porto Alegre, professora. Também como convidados, Fernanda Carolina Costa e Luciano Joel Fedozzi. Vou adicionar aqui a Vanesca. E, enquanto isso, aguardamos o pessoal que está chegando para participar dessa live, mais uma das lives sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade aqui nos nossos perfis. Boa tarde, Vanesca. Boa tarde, tudo bem, Bruna? Tudo bem? Já vi que chegou por aqui a a Fernanda Carolina, estou esperando também o professor Fedozzi, e mais esse debate que a gente tem aí nessa série que vai tratar sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade, que se completa aí em 2021, no último dia 10, né, fez esse aniversário, e vamos conversar aqui, vou procurar aqui os nossos convidados para agregar na live. Enquanto isso, a gente pode ir aqui até passando quem são eles. A Fernanda Carolina Costa, doutoranda e mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Planejamento e Uso do Solo pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-diretora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. E Luciano Joel Fedozzi, professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Sociologia pela mesma universidade, integra a linha de pesquisa Sociedade, Participação Social e Políticas Públicas do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS e é pesquisador no Observatório das Metrópoles. Vou adicioná-los aqui. Acho que logo eles estão ingressando. Sim, Se eles já vazar algum estão barulho, prontos. gente, é os gatos brincando aqui do lado. Desculpe. Luciano, quanto tempo? Muito bem-vindo. Pois é, Vanessa. Que bom Muitos que anos, né? Que temos bom te ver. oportunidades. Eu acho que Bom, 30 anos depois, né? será que tudo isso? Meu Deus, quase. É, De é bom não falar PGM eu muito. fiz 32. Então, quase. É, Quase isso isso. aí. Eu te leio. Ah, que legal, muito bom. E É, eu sei das tuas atividades aí relacionadas ao tema, né? Direito à cidade, habitação, etc. Muito bom isso, isso. poder estar contigo aqui de novo. Igualmente. A Fernanda também trabalha com. Ela disse que seria um reencontro porque trabalhou Sim, contigo numa outra oportunidade ao longo desse período, né? exatamente. Ali na início da década de 90, né, nós trabalhamos na ONG FASE. Não é esta fase do Estado aqui, é uma organização não governamental, né, Uhum. que existe até hoje e que trabalha com temas aí da habitação popular, movimentos sociais e etc. Né. Uhum. Faz um tempinho, né? Opa, Oi, Faz a Fernanda. Fernanda bastante está aí. tempo. A Tô gente aqui, não vê a tava. sua imagem, Fernanda, mas te escutamos. Não vê por quê? Será? Eu tô vendo vocês. Eu não tô vendo o Luciano, mas tô vendo você e Vanesca. Eu até vou verificar se talvez é um problema aqui na minha conexão, que está hospedando a Mas live. é, mas é um A reencontro, Fernanda é encontra ótimo. mais. A Fernanda, ao longo do É, tempo, na construção do IBDU, nos eventos, OAB. é. Estamos nessa trincheira, né, querida? É verdade. É, Vamos você lá, dando né? uma grande contribuição. Eu até pergunto para quem está ingressando na live, que nos acompanha, se consegue ver todos que estão na tela. Talvez o problema seja aqui para mim, que não está aparecendo a Fernanda, porque a gente te escuta bem. A Fernanda, para mim, tá
tá preto, assim, eu não enxergo. Tá circulando, Pois, Tá circulando. Isso. Sim. por que será? Aí eu não estou vendo o Luciano, mas estou vendo você, Bruna, e estou vendo o Vanessa também. Uhum. Teria, ó, já me disseram que apenas 3 estão aparecendo. Fernanda, eu vou te pedir se você consegue sair, eu não consigo te retirar. Se você consegue sair, e aí eu te passo o convite novamente. Legal, então. Vou aqui, vou sair. Ah, deixa eu pensar. Será que eu tenho que mudar alguma coisa na minha câmera? Tem um botão da câmera, talvez para ti seja desligado. Confere se é isso. Não tem botão de câmera para mim. Eu fiquei pensando se a minha Se câmera você- está para as costas dela em vez de estar para frente. Não, porque daí estaria aparecendo alguma imagem. Se você der um toquezinho na tela, logo abaixo de você tem um botão de microfone, câmera, inversão. Não está aparecendo nada disso para mim, não, viu? Não. E sair você Não. consegue? Sair eu consigo. Vou sair e volto. É a Ai, tecnologia. eu até consigo tirar aqui, eu vi agora como. Eu tiro e te convido novamente, tá? Isso eu não sei Vamos lá. fazer nada. A gente vai aprendendo, né? Esse último ano a gente aprendeu tanta coisa. Aqui, deixa eu procurar aqui, a Fernanda. Fiz convite novamente. Só lá, aguardando ela aceitar. Oi, E Fernanda. agora? Apareci para vocês? Não, a mesma situação. A gente te escuta. Eu tô vendo o Luciano. Agora vê o Luciano, sim. Beijo, Luciano. Não, sim. E logo abaixo de ti, você não identificou Não. esses botõezinhos, um botão de Não, câmera? só tem um balãozinho com interrogação e uma setinha. Não, não tão abaixo, um pouquinho acima, logo abaixo do que seria a sua imagem, do que seria a sua tela. Não aparece, não. Não? Não. Certo. A gente tem, né, esses percalços do ao vivo, né, a possibilidade de seguir conversando, já que a gente lhe escuta, né, mas com esse... Poxa, pena botei não te batom, ver, né? ninguém vai ver que eu tô de batom, né? Porque em época de pandemia, a chance de botar batom é uma que pena. Verdade, eu também boto batom sempre. Sim. Porque de máscara ninguém usa batom, A câmera né? não tá desligada, Fernanda. Tem o microfone, a câmera, ela fica com risquinho. Mas eu tô no celular. Mas é no celular mesmo, Fernanda. A Sinara tá dizendo que tem um modelo aqui da Samsung que não entra em live, por acaso? Poxa, não sabia. Também não. O meu telefone é da Samsung, mas eu já fiz uma live via Instagram com ele. Uhum. Uhum. Mas vamos para não atrasar também, Vamos né? lá. É isso aí. Vocês não vão me ver de batom, mas vão me ouvir. Poxa, depois você manda uma foto pra gente. Não, vamos conversando, então. Eu vou fazer aqui, né, uma pergunta geral, que às vezes de tão ampla é mais difícil de conduzir, mas é para a gente começar entendendo, né? O que a gente está falando quando fala em gestão democrática da cidade? O que é isso? Vou pedir para o Luciano começar. Certo. Bom, então só manifestar a satisfação, né, de poder conversarmos aí e, mais uma vez, parabenizar a Bruna pelo trabalho profissional, pela sua coluna Pensar a Cidade, que é, eu diria, se não o único, um dos poucos espaços na mídia, né, aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que tem aberto essa discussão, né, muito relevante para os municípios, as cidades brasileiras. E, pois é, a questão da gestão democrática da cidade sempre foi um ideário, eu diria até mais do que isso, um princípio daquele movimento histórico lá há muitas décadas passadas, né, no próprio processo de redemocratização do Brasil, que confluiu com a agenda da reforma urbana, o Movimento Nacional de Luta pela Reforma Urbana, e tudo isso, de certa maneira, desembocou na nova Constituição
Constituição Federal aprovada em 88. Então, de forma muito sintética, né, e tendo como pano de fundo o fato de que já na década de 80 o Brasil apresentava a sua estrutura social fortemente baseada no processo de urbanização, né, quer dizer, uma urbanização rápida, intensa e uma certa modernização industrial, mas, no entanto, sem fazer reformas sociais relevantes. Isso tudo criou um ambiente, um modelo de construção das cidades profundamente desigual, né? E que, então, naquele momento da elaboração e aprovação da Constituinte de 88, se colocou, né, como um momento muito adequado, muito propício, uma oportunidade para todos aqueles setores técnicos, profissionais, movimentos sociais, servidores, né, pensar numa forma de gerir as cidades, já que mais de 80% da população já vivia nas cidades, hoje é mais de 85%, né, 45% da nossa população mora nas regiões metropolitanas do Brasil. Então, pensar esta gestão das cidades de forma a incorporar, né, todos os setores da população, e neste caso, em especial, aqueles setores sociais historicamente excluídos da plenitude do bem-estar urbano, né, questões como habitação, saneamento, políticas públicas de saúde, educação, enfim, condições de bem-estar urbano, né, seria, então, adequado pensar a gestão das cidades de forma que esta gestão possibilitasse não só a escuta da população em geral, de todos os setores que compõem a estrutura social das cidades, as camadas sociais da cidade, mas também os setores esses que historicamente foram, digamos, excluídos desse processo de modernização, né, e de urbanização, para incorporá-los, digamos, no planejamento urbano, na forma de produção e ocupação da cidade, no atendimento de algumas reivindicações e demandas que são básicas, né, para as condições de vida, com o objetivo de tornar as cidades mais equânimes, né, não tão profundamente desiguais, com todas as consequências ruins, nefastas que nós vemos hoje em dia de forma muito emblemática, né? Então essa era a ideia-chave da gestão democrática das cidades. E aí se aprovou naquele momento alguns instrumentos, né, que, enfim, a gente sabe que uma Assembleia Constituinte ela traz uma questão de grupos de interesse, enfim, né, dos mais variados que tem, digamos, na gestão urbana a sua expressão, e evidentemente o que se conseguiu naquele momento foi o possível, negociado, digamos, né, mediante uma certa maioria da então Assembleia Constituinte. E de lá para cá, então, caberia avaliar um pouco, né, esses instrumentos e tal, mas o princípio da gestão democrática da cidade é isso, é fazer com que a gestão das cidades, além de ser estabelecida pelos processos clássicos da democracia representativa, o executivo, o legislativo, né, que também incorpore os atores da sociedade civil, em geral, né? Ou seja, atores da sociedade civil que deveriam ser não mais objetos só de políticas, né? E em grande parte, como é a tradição brasileira, de políticas de clientela, de troca de favor, enfim, mas que fossem, digamos, incluídos, né, a partir das suas demandas legítimas, passando a ser também sujeitos deste processo de construção, ocupação e uso e produção das cidades em geral, né? Então é um princípio assim basilar da gestão democrática das cidades e que é muito relevante na medida em que não diz respeito só às cidades, ele diz respeito à questão de qual é o país que nós queremos, qual é o Estado que nós queremos, o Estado aqui não no sentido estatista, mas enfim, o Estado-nação que nós queremos, né? Qual é o desenvolvimento socioeconômico que nós queremos. Tudo isso tem uma grande relevância e se dá muito, não totalmente,
nas cidades, né? Em especial nas grandes e médias cidades brasileiras. Né? Super importante muito para refletir também. Que você faz. Porque, na verdade, a gestão democrática, o que ele resgata, a gestão democrática ela surge em função da Constituição e da democracia. De uma Constituição democrática que traz esse elemento como central, né, e cuja participação dos cidadãos também passa a ser um elemento central nas mais diversas áreas, dentre as causas políticas da cidade. Né? A Fernanda agora poderia nos falar um pouquinho como é que isso se expressou no direito, Fernanda, a partir do capítulo da política urbana e do estatuto que hoje a gente celebra, né? E relembra nesses 20 anos. Pois é, assim, eu escutando aqui a fala de Luciana, a gente resgata um pouco, né, no período até que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, foi logo após, né, a aprovação da Constituição de 88, onde tinha assim, muito essa preocupação de viabilizar, até mesmo de uma forma mais radical, essa questão da participação. Como ele resgata para a gente, o Brasil passou por um processo muito rápido de urbanização, um processo que não garantiu condições mínimas, né, de habitabilidade para a grande população. As nossas cidades hoje são cidades que são cindidas, a gente tem cidades formadas, uma parte da cidade que tem acesso a todos os serviços, né, onde toda a infraestrutura é garantida, onde há segurança e tal, e uma parte onde eu estou falando de Recife, eu tenho aqui, a minha realidade eu tenho 50 espontâneas, né, em construções. Então, a cidade é bem diferente para cada um, e com certeza, quem tem mais poder econômico, político, interfere principalmente nas decisões de governo. Né? Então, a gente falando de participação, acho que teve um caso bem especial, que era o orçamento participativo, né? de garantir que as pessoas, por mais simples que fossem, né, a periferia tivesse discutindo também prioridade para os seus territórios, que essa questão do orçamento não ficasse restrito aos técnicos e a casta de pessoas influentes que tem ali o acesso ao Estado. Né? E aí a Constituição de 88 traz essa questão da participação e para a gente o Estatuto da Cidade reafirma isso de forma bastante enfática, né? Inclusive ao estabelecer a necessidade que processos de elaboração de planos diretores, a gente pegando aí fazendo uma ponte com o capítulo 8.2 da Constituição Federal, onde existe a obrigação de que todo município com mais de 20 mil habitantes elabore seus planos diretores, e entendendo o plano diretor como um instrumento de participação, um instrumento de planejamento e de planejamento participativo, porque ele tem que acontecer de forma a envolver a sociedade, né, a fazer uma leitura do território, qual é a cidade que nós temos, mas qual é a cidade que a gente quer, e a cidade para todos e todas, e aí a gente faz esse link com a questão do direito à cidade, né, uma cidade que não seja somente para uma pequena parcela, ou que seja boa apenas para uma pequena parcela. E aí o Estatuto da Cidade traz essa determinação de que o processo de elaboração desse tão importante instrumento de participação, de planejamento, aconteça efetivamente de forma participativa. Né? E aí você vai ter também os conselhos de direitos, aí, a ideia dos conselhos serem deliberativos, a questão de audiências públicas. Então, tem toda essa preocupação de ampliar esse universo de instrumentos que garantam a participação direta da população. Eu acho que logo após a Constituição de 88, a gente estava muito impregnado desse desejo, né? As iniciativas foram super interessantes, assim, de você ter a questão do orçamento participativo, você ter conselhos sendo instalados, conselhos paritários, alguns até com maioria da sociedade civil, né, dos movimentos. Quando a gente pega o Conselho das Cidades em
e quando foi criado em 2003, você tinha 60% dele praticamente de movimentos sociais. Então, numa tentativa de um resgate, né, e de garantir uma participação bem efetiva da população, ter esse processo de escuta para que todos possam dar aí sua contribuição e colocar qual é a cidade que se deseja. Eu vou avançar um pouco, colocando que os nossos anos, entrando nos anos de 2020, né, 20 anos após o Estatuto, a gente observa um certo retrocesso. Então, os processos... Acho que isso responde um pouco até o que o professor Luciano falou antes, né, de avaliar como está isso. Eu acho que o momento, a conjuntura que a gente vive, né, de um esvaziamento, né, acho que de um modo geral as gestões, os gestores não têm interesse nesse controle social, porque é uma forma, né, um mecanismo de controle social. A gente tem o esvaziamento desses instrumentos, desses canais, desses mecanismos. Coloco, assim, de minhas experiências recentes, os processos de revisão de plano diretor, processos participativos bastante tutelados e que, muitas vezes, para validar as propostas, porque quando as propostas das gestões, né, dos grandes grupos, porque você chega às propostas que são formuladas pela sociedade, pela população mais simples e tal, não são incorporadas. E aí, até quando você judicializa, fazendo o questionamento, né, desses processos participativos, o próprio judiciário diz que não existe referência, né? Que métrica vai ser utilizada para apurar se o processo participativo foi adequado ou não foi. Então, eu acho que hoje a gente... acho que só Perdão, uma pode última concluir, frase, depois assim, eu vou fazer uma provocação. O processo participativo, né, o controle social, ele é fundamental, acho que a gente defende isso, e está atento para o que está acontecendo. Está sendo muito comum essa teatralização, a utilização desse instrumento para estar legitimando processos que não são tão, digamos assim, republicanos. Sim, a minha provocação é isso, né? A gente tem ali o Estatuto da Cidade traz quais são os instrumentos que vão ser usados nesse processo de participação da gestão da cidade, quais são de que maneira isso vai ser conduzido, mas assim não traz essa minúcia, né? E aí cabe interpretação, né? Porque e se entra naquele dilema que sempre tem, né? O qualificar a participação, como é que eu entendo que aquela participação ela foi efetiva e não foi simplesmente pro forma, uma atividade ali para dizer que ouviu a sociedade, mas ouvir e não incorporar, ela também não agrega, né? Como é que a gente avança essa linha que é tênue, né? É difícil, talvez, aqui definir quando é que a gente passou a ter uma participação efetiva ou não. Essa participação ela não pode ser considerada e a sociedade foi ignorada no processo. Deixo aberto aqui para os dois, acho que os dois têm igual capacidade aqui de trazer essa visão com pontos de vista, né, diferentes da área onde trabalham. Uhum. Realmente, a partir daquele marco, né, nós estamos falando a Constituição de 88, a regulamentação do artigo 182 e 183, que trataram da função social da cidade e função social da propriedade, né? E depois, mais de 10 anos, a regulamentação com o Estatuto da Cidade, né, em 2001. Esse tempo já nos diz alguma coisa, né? Essa demora, mais de uma década depois, né? Mas o fato é que a participação ela foi remetida, né, para os municípios por meio dos planos diretores ou da obrigatoriedade de constituir
conselhos da cidade, né? Então, aqui